Bom dia a todos. Não sei que horas vocês vão ter acesso a esse vídeo, porque parece mentira. Eu ainda estou lançando a aula de vocês de ontem. Então, assim, eu vou não sei até que ponto está sendo proveitoso isso, entendeu? Acho que eu vou tentar baixar o Zoom. Não sei se a questão da queda de rede, queda da internet vai funcionar. Vamos pensar, né? Porque amanhã toda, ação aqui, eu comecei a gravar agora, quase um pouco depois da hora de vocês, são 10h54 da manhã. Desde 7 horas eu estou tentando mandar a aula de ontem de vocês, entendeu, né? Então, mas vamos lá, eu vou gravar, por essa semana vocês vão ter as 2 aulas e eu vou pensar formas para a semana que vem, através desse Zoom, como é que a gente pode fazer, tá certo? Vamos começar hoje, vamos terminar hoje todos os casos de intervenção de terceiros. Faltam 2, quais são? A denunciação da lide e o chamamento ao processo, tá certo? Primeira observação, a intervenção de terceiros, ela se chama denunciação da lide, não é denunciação à lide, nada disso. Por exemplo, quando fulano denunciou a lide a cicrano, não é. É a denunciação da lide, tá certo? Aí, quando eu venho requerer a denunciação da lide de alguém, Brício Luiz Denunciação Melo, do seu advogado infrafirmado, ele vem requerer a denunciação da lide, tá certo? Bom, o que é a denunciação da lide? Desculpem. É para se garantir um direito de regresso. É para se garantir um direito de regresso. Um exemplo. Eu tenho seguro no meu carro. Então, eu vou e bato no carro de um aluno quando as aulas voltarem, ao sair da FANESE. Então, quando eu saio da FANESE, eu bato no carro de alguém. Então, essa pessoa, ela entra com ação contra mim. Só que nas minhas cláusulas do seguro, tem lá, seguro contra terceiros. Então, se eu bater no carro de alguém, até o valor X que tá na pólice do meu seguro, o seguro ele deve pagar os danos que eu causar a esse terceiro. É isso que prevê o contrato de seguro. Então, a parte, por meio da denunciação da lide, há uma economia processual. Porque ao invés de a parte entrar com ação contra Brício, que eu bati no carro do aluno, e uma vez condenado, e eu tirar do meu bolso, pagar a pessoa, e depois eu entrar com ação contra a seguradora para reaver o dinheiro que eu gastei, quando a parte me acionar na justiça, o que acontece? Eu denuncio da lide à seguradora. Entenderam agora? Ou seja, porque eu tenho um direito de regresso. O que eu gastar até o limite da pólice que eu fiz com a seguradora vai arcar, tá certo? Então, ao invés de haver eu desembolsar meu dinheiro, pagar a quem eu bati no fundo do carro e depois eu entrar com ação contra a seguradora e a seguradora pagar a mim de volta, me ressarcir, eu já denuncio da lide à seguradora e a seguradora já está naquele processo. É por uma questão quando há um direito de regresso. Outra situação, você se lembra de uma figura chamada evicção. O que é evicção? É quando a pessoa perde aquele bem. Por exemplo, existe uma situação de fraude e aí eu vendo aquele bem, eu sou devedor quanto mais, estou quase falido, e eu vendo essa casa para João. João compra essa casa, compra uma casa que eu tenho. E o banco vai atrás dessa casa com o João, porque essa venda não poderia acontecer. Então, acontece o quê? A evicção. Ou seja, João vai perder a casa e ele vem atrás de quem? De mim, porque eu vendi uma casa que eu não podia vender. Então ele tem um direito, ele vai ficar com as mãos abanando? Ele vai ficar com levar o prejuízo? Não, ele vai ter o seu direito de regresso.
em face de mim, porque eu vendi uma casa que não podia ter sido vendida. Isso é a evicção. Então, também existe a denunciação da lide para garantir os direitos das situações da evicção, tá certo? Então é isso. Vamos ver agora as hipóteses da denunciação da lide, estão previstas no artigo 125 do novo CPC. É admissível, sempre a denunciação da lide, ela é prevista para garantir o direito de regresso, tá certo? É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Primeira questão. Os exemplos que eu dei para vocês foi o quê? Que houve uma denunciação da lide pelo polo passivo, mas pode ocorrer uma denunciação da lide no polo ativo também. Por exemplo, tanto para a questão de seguradoras, como para a questão de evicção. Por exemplo, o próprio evicto, que é quem perde a casa, ele já denuncia da lide o evictor, tá certo? Numa ação em que está questionando uma invasão. Por exemplo, o banco invade a casa. O banco invade a casa alegando que aquela casa é dele. Porque eu não pude ter vendido a casa para João. João entra com ação contra o banco e já denuncia da lide a mim, que foi quem vendia a casa. Então, a denunciação da lide ocorre tanto no polo ativo como no polo passivo. Tanto autor como réu podem denunciar da lide. Vamos ver agora as situações. Inciso 1º. Ao alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. É aquele exemplo da evicção. Ao alienante imediato, ou seja, ao alienante imediato, eu que vendi o alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Ou seja, ele vai denunciar da lide quem ele vendeu o bem, quando ele perder o domínio daquele bem. Tá certo? Porque ele vai haver o quê? Um direito de regresso por parte de mim, que eu vendi uma coisa que não podia vender. Então eu tenho que ressarcir quem? O proprietário, o novo proprietário que perdeu a posse do bem, perdeu o domínio do bem. Tá certo? E no inciso 2 fala: aquele que estiver obrigado, por lei ou contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. É o exemplo da seguradora, é o exemplo clássico. Eu entro com ação contra quem criou algum dano contra mim, o exemplo bateu no meu carro, diversas situações, e aí eu denuncio dali de quem? A seguradora. Exemplo, o porteiro do prédio fecha a porta do portão em cima do meu carro. Eu entro com ação contra o condomínio, e o condomínio denuncia dali de quem? A seguradora do prédio. Porque todo condomínio tem um seguro, e o seguro é para cobrir esses fatos, tá certo? Ao invés de o condomínio gastar o dinheiro dele e me pagar, já coloca tudo no mesmo processo, tá ok? Existia uma dúvida de que afirmava que quando a denunciação da lide, ela era, no CPC de 73, ela era obrigatória, ou seja, se a denunciação da lide não fosse feita, um exemplo, perderia o direito de regresso face à seguradora, porque ela era obrigatória. O CPC 2015 veio derrubar isso. No parágrafo 1º ele é bem claro. O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Ou seja, eu não sou obrigado a denunciar da lide. Antigamente eu era obrigado. Hoje em dia é uma faculdade. É uma questão de economia processual. Tá certo? Pronto. Então, se eu não denunciar da lide, mesmo em caso de evicção, mesmo em caso de seguro, direito regressivo, eu não perco o direito, tá ok? Eu não perco a possibilidade do direito regressivo. Eu posso ingressar com uma ação autônoma posterior. Se eu optar por pagar,
e não chamar a seguradora, eu pago do meu bolso e depois eu entro com ação autônoma contra a seguradora. Se eu aceitar a perda do bem, questionar e não chamar o evictor, eu sou o evicto, eu perdi. Então, eu depois entro com uma ação autônoma contra, no caso, João, contra Brício, para poder receber aquele dinheiro de volta em relação àquele bem. Tá certo? Pronto. O que mais? Admite-se, assim, existia antigamente a possibilidade de haver denunciações da lide sucessivas ilimitadamente. Ou seja, poderia, por exemplo, eu denunciar da lide a seguradora chamava a resseguradora, e a resseguradora chamava outra, e assim sucessivamente. Agora não mais. Agora só é permitida uma denunciação da lide sucessiva. Vamos ver o parágrafo 2º do artigo 125. Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado contra o seu antecessor imediato. Pronto, primeiro ponto. Ou seja, só se admite uma denunciação da lide sucessiva, ou seja, eu denuncio da lide quem? A seguradora. A seguradora pode fazer o quê? Uma denunciação da lide sucessiva, ou seja, chamar a resseguradora uma única vez. E ela tem que chamar, a denunciação da lide, ela deve ser imediata. Fala aqui no artigo, no parágrafo 2º, o antecessor imediato, ou seja, não pode ser per saltum. Nem eu posso denunciar da lide já a resseguradora, nem havendo duas resseguradoras, a seguradora não pode chamar a última resseguradora. Ela só pode chamar a imediatamente anterior na cadeia de resseguros. Tá certo? Então tem que chamar o antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação. Hipótese que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. O que é isso? Ou seja, vamos supor que João, ele entende, ele entra com ação, ele me denuncia da lide Brício, mas Brício, ele vai chamar, ele pode fazer uma denunciação da lide sucessiva, no caso de eu vender um bem que eu não podia vender. Então, vamos supor que não fui eu que vendi o bem que não podia vender, mas sim da pessoa de quem eu comprei, tá certo? Então, o banco entrou com ação contra João. João entrou contra ação contra Brício. Ele denunciou da lide Brício. Então, fez uma denunciação da lide. Eu só posso fazer uma única denunciação da lide sucessiva. E para quem eu comprei o bem, eu não posso pular o salto. Vamos pensar que quem não podia vender era quem estava 2 casas antes da minha cadeia. Um exemplo. Maria vendeu para Tiago. Tiago vendeu para Brício. Brício vendeu para João. O banco entrou com ação contra João, tá certo? João denunciou da lide Brício, porque ele comprou de Brício. Mas Brício, ele sabe que quem não podia vender, na verdade, era Maria e não Tiago. Então, ele pode denunciar da lide Maria? Não. Ele tem que denunciar da lide Tiago, tá certo? Antigamente, ele podia denunciar da lide Tiago e Maria, e depois Tiago denunciaria da lide Maria. Mas não. Ele só pode denunciar da lide Tiago. Por quê? Ele tem que denunciar o seu antecessor imediato na cadeia dominial, ou seja, de quem é o dono da coisa, o proprietário. Tá certo? Beleza? Ok. O CPC de 1973 previa 3 hipóteses de denunciação da lide. Agora, o CPC de 2015 prevê 2 hipóteses, que foram as que eu falei, da evicção e a denunciação da lide em caso de direito regressivo. O exemplo principal é a seguradora, tá certo? Que era em relação à transferência da posse. Não existe mais, tá bom? Ok, pronto, beleza. Vamos ver mais se faltou falar alguma coisa. Bom, pessoal,
Quando há a denunciação da lide, por exemplo, quando eu bati no carro de algum aluno, o aluno entrou com ação contra Brício. Brício, ele fez o quê? Eu fiz o quê? Eu denunciei da lide a seguradora. Nessa situação em que eu denunciei da lide a seguradora, há a formação de quê? De um litisconsórcio posterior. Tá certo? Porque ambos eles têm o quê? O mesmo interesse. Eles estão juntos. Ambos querem. Eu, Brício e a seguradora não queremos pagar nada para a pessoa que eu bati o carro. Tá certo? Há uma formação de um litisconsórcio ulterior, posterior, entre Brício e a seguradora. Tá certo? Beleza? O que mais, Brício? Já falei isso. Não pode mais a denunciação per saltum, né, que eu falei isso. Gravem bem essa expressão. Não pode mais a denunciação da lide per saltum. Ou seja, eu tenho que chamar a pessoa imediatamente anterior na cadeia ou de seguros, direito regressivo, ou na cadeia dominial. Então, é vedada a denunciação da lide per saltum. Naquele exemplo que eu falei, você pode voltar um pouquinho. Brício não pode denunciar da lide Maria. Eu só posso denunciar da lide Tiago. Tá certo? E a grande novidade, uma boa novidade do novo CPC é que é permitida a condenação direta. O juiz, o que vocês acham? Na sentença, eu bati o carro, realmente eu tenho que pagar, né? Lógico. O juiz, ele me condena e depois, no mesmo processo, aí eu peço que a seguradora me ressarça. O que acontece? Era uma solução já admitida jurisprudencialmente na súmula 537 do STJ. É permitida a condenação direta da seguradora a indenizar o aluno que eu bati o carro. Entenderam? Ou seja, não é necessário me condenar e para depois eu pegar aquele direito de regresso. O juiz, na sentença, já pode condenar a seguradora a pagar a quem eu bati o carro no limite do valor da apólice. Ok? A condenação, ou seja, o novo CPC ele permite o quê? A condenação e a execução direta do quem? Do denunciado da lide. Ou em relação a questões de evicção, ou em relação ao direito de regresso. Tá certo? É permitida a condenação direta. É permitida a condenação direta do autor, de quem for, é permitida a condenação direta de quem? Do denunciado da lide. Está prevista no artigo 128, parágrafo único do CPC. Aqui, ó. Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva. Tá certo? Vamos ver o artigo 128, ele é bem interessante. Feita a denunciação pelo réu, ou seja, eu fui denunciado, eu denunciei a lide. Um aluno entrou com ação contra mim e eu denunciei da lide quem? A seguradora. Se o denunciado, ou seja, se a seguradora contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá, tendo na ação principal em litisconsórcio quem? O denunciante e o denunciado. Foi aquilo que eu falei. Há uma formação de um litisconsórcio passivo ulterior, se ele contestar a ação. Se o denunciado, se a seguradora for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com a sua defesa eventualmente oferecida e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva. Ou seja, se a seguradora for revel, eu simplesmente posso deixar de atuar no processo. O denunciante pode deixar de prosseguir com a sua defesa. Porque ela é revel, ou seja, o que é réu revel? Desculpe, viu, pessoal? Quem é o revel? É aquele réu que é citado, mas não contesta. Então, a seguradora, ela não é obrigada a contestar. Ela é citada, mas ela não contesta. Ou seja, quando há revelia, há uma presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.
Ou seja, a seguradora deixou correr solto. O processo, ela foi citada, deixou correr solto. Então, eu nem preciso mais, se eu quiser, me defender em relação ao processo que o aluno entrou contra mim. O processo vai prosseguir normalmente. Simplesmente, o juiz vai condenar. Eu posso me ater à questão só da lide secundária. Em relação ao quê? Ao direito regressivo. Eu posso reforçar que há um dever de quem? Da seguradora de arcar. Tá certo? Por quê? Porque a seguradora não contestou. A seguradora não contestou, deixou correr solto, ou seja, ela será condenada, porque há revelia. E, terceira possibilidade, se o denunciado, a seguradora, confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com a sua defesa. Eu posso prosseguir, mesmo que a seguradora ela confesse, mesmo que a seguradora confesse, eu posso prosseguir com a minha defesa, eu posso continuar negando os fatos, dizer que eu não bati no carro do aluno. Ou eu posso aderir ao reconhecimento do pedido, da procedência do pedido em relação à seguradora, pedindo apenas o quê? A procedência da ação de regresso. Já lembrando, olha, juiz, condene também, olha, a seguradora, que é ela quem vai arcar. Tá ok? Pronto. Então é isso. É isso. E havendo o quê? Extinção, sem julgamento, sem resolução do mérito da denunciação, em caso de vitória do denunciante, haverá o quê? A perda do objeto. Um exemplo, se eu ganhar a ação em relação ao meu aluno, provar que eu não bati a ação, não bati no carro dele, a ação regressiva, ela vai perder o objeto, porque eu não tenho que pagar nada a ninguém. Muito pelo contrário, eu vou ganhar honorários de quem? Do meu aluno. Tá certo? Ok? Pronto. Aqui, ó. Se o denunciante for... artigo 129, parágrafo 2º, parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado. Por quê? Perdeu o objeto. Se eu ganhei, gente, eu não tenho que pagar nada. É uma ação regressiva. Ela apenas está ali para quê? Para garantir o direito de regresso, para garantir que eu vou ser reembolsado naquilo que eu gastei para pagar a indenização para o meu aluno. Se eu, que sou denunciante, for vencedor, a denunciação da lide não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante. Agora eu vou o quê? Pagar honorários para quem? De sucumbência para quem? Em favor do denunciado. Por quê? A seguradora gastou com o advogado. Então, se eu optei por uma segurança minha, denúncia da lide à seguradora, mesmo que eu ganhe, a denunciação da lide, ela perde o objeto. Tá certo? Perdeu o objeto. Mas eu tenho que pagar o quê? Honorários para quem? Para a seguradora. Tá certo? O que mais, gente? E artigo 129, caput. Se o denunciante for vencido, se eu for vencido na principal, o juiz, aí sim, passará para o julgamento da denunciação da lide. Ou seja, o juiz, ele só vai analisar a denunciação da lide quando? Em caso de eu ser condenado. Se eu ganhar, se eu provar que o aluno entrou com uma lide temerária, que eu não bati no carro do aluno, o juiz não vai precisar analisar a denunciação da lide, porque eu ganhei. Mesmo sendo réu, o autor perdeu. Agora nessa situação, se eu ganhar, ou seja, se eu não pagar nada para o aluno, ficar comprovado que eu não bati no carro dele, ou que não houve nenhum dano, nada disso, o juiz nem analisa a denunciação da lide, perde o objeto. Mas como eu provoquei a denunciação da lide, como o autor, como o denunciado da lide gastou, a seguradora gastou com o advogado, eu tenho que pagar honorários para a seguradora. Só pago honorários. Porque eu que fiz a denúncia da lide. Agora, se eu for condenado, aí sim o juiz passará a analisar a lide secundária, a lide regressiva. Ou seja, o juiz ele só analisa a lide regressiva, o juiz só analisa a lide secundária quando o que, gente? Quando
quando a lide principal há a condenação do denunciante. Aí ele passa a analisar o dever do denunciado em ressarcir o denunciante. Tá certo? Tranquilo? Vamos agora para a última intervenção de terceiros, chamamento ao processo. Ela está prevista, é muito parecida com a denunciação da lide. É muito parecida com a denunciação da lide, muito mesmo. Está prevista nos artigos 130 a 132 do novo CPC. O que ela se parece com a denunciação da lide? Ela também visa garantir um direito regressivo, tá certo? Só que ela se refere mais a questões de quê? De direito, questões de quê? De solidariedade. Vamos ver aqui. Artigo 130. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu. Primeira diferença. Não existe chamamento ao processo pelo autor. O chamamento ao processo ele é feito pelo réu. O réu é citado e ele, além de apresentar contestação, ele chama outras pessoas. Ele chama outros devedores solidários que devem responder a dívida em relação com ele também. Um exemplo clássico. Algum de vocês sabem o que é a questão de fiador, afiançado? Por exemplo, eu tenho um contrato de aluguel. Só que aí eu não pago eu sou o quê? O locatário. Eu não pago meu aluguel. Só que exige, a lei do inquilinato, ela fala o quê? Que exige o quê? Um fiador. Para quê? Para garantir o pagamento. Como garantia para o proprietário, para o locador, exige o quê? Uma garantia. E quem presta essa garantia? O fiador. Se o locatário ele não paga o aluguel, alguém tem que arcar. Quem que vai arcar? O fiador. Então é uma garantia para quem? Para o proprietário do imóvel que alugou, para o locador. Tá certo. Só que aí estou devendo meses. E aí o locador, o proprietário, ele ingressa com a ação de cobrança dos aluguéis em face de quem? Do fiador. Só que, gente, a responsabilidade do fiador ela é o quê? Subsidiária. Ele só responde em caso de quem? Do devedor principal não pagar. Então, ele chama o processo quem? Eu, que sou o devedor principal. Ou seja, primeira opção, artigo 130. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu quando do afiançado na ação em que o fiador for réu. Eu sou o afiançado. Eu aluguei um apartamento e não estou pagando. Então, só que no contrato eu apontei o quê? Um fiador. Então, se o credor, ele entra com ação direto contra o fiador vai chamar a mim, quem é? O afiançado. Porque ele vai dizer, opa, eu só posso responder se o afiançado não pagar. Tá certo? Primeira opção. Segunda opção. Dos demais fiadores na ação em que proposta contra um ou alguns deles. Exemplo, eu estou devendo. E no contrato de aluguel eu apontei 3 fiadores. Para não ficar pesado para um só. Eu apontei 3 fiadores. A, B e C. Só que o credor, ao invés de entrar contra ação contra os 3 fiadores, ele entrou com ação contra A. A pode chamar o processo quem? Os outros fiadores, porque é uma relação do quê? De solidariedade, tá certo? E terceira opção, terceira possibilidade de chamamento ao processo é dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. É uma hipótese coringa, uma hipótese genérica em relação ao quê? A solidariedade. Um exemplo, A, B e C tem uma dívida solidária, só que o autor entra com ação só contra B, não entra com ação contra os outros dois, A e C, que são devedores solidários. Então, um devedor solidário, ele pode chamar os demais devedores solidários para responderem a essa dívida, porque essa dívida ela é comum, todos respondem por ela, não é só A, B ou C. Não é uma dívida subsidiária, que B responde primeiro e se não pagar, A e C responde. É uma dívida solidária. Então, o chamamento ao processo, ele também pode ser utilizado para chamar o quê? Os demais devedores solidários. Beleza? Ok.
Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Artigo 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. O que é isso? Quando é que ocorre o chamamento ao processo? É pelo réu na contestação. O réu na contestação, ele deve o quê? Promover o chamamento ao processo. Ok? É quando ele pode promover o chamamento ao processo. Então, se não, há o quê? Há uma preclusão. O réu, qual o prazo que o réu tem para chamar o processo? Até a contestação. É na contestação que ele deve promover o chamamento ao processo dos demais devedores solidários, do afiançado ou dos demais fiadores. São essas três hipóteses. Tá certo? Pronto, é isso. Artigo 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida a fim que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos codevedores a sua cota parte na proporção que lhe tocar. Ou seja, a sentença de procedência vai valer como quê? Como título executivo em favor do réu. Ou seja, o réu ele já vai poder o quê? Executar a dívida de quem? Do afiançado ou dos demais, dos fiadores, dos codevedores, dos devedores solidários. Ele não é necessário ingressar com uma nova ação de conhecimento. Ele já vai poder o quê? Executar. Um exemplo. No chamamento ao processo, eu entro com... o locador entra com ação contra o fiador, não entra contra o locatário. E aí o fiador, ele paga o valor, a dívida de R$5.000 de aluguel. Ele, para cobrar de mim, ele não precisa ingressar com uma nova ação de conhecimento. Ele já é o quê? Essa sentença que obrigou ele a pagar os R$5.000 já é um título executivo. Ele não precisa passar pela fase de conhecimento todinha. O que é a fase de conhecimento, gente? É o que a gente está estudando agora. É o processo de conhecimento. Ele não tem que entrar com uma citação. A parte contesta. Fazer audiência para provar que ele deve. Não. Ele pega essa sentença e ele já vai fazer o quê? A cobrança, já vai executar. Já entra no processo de execução, tá certo? Beleza? Se ele arcar sozinho, no caso, né? Pronto. Então é isso. Então, a denunciação da lide, ela é bem semelhante, o chamamento do processo é bem semelhante à denunciação da lide em relação ao direito de regresso, tá bom? Ela só há em relação ao réu, não existe chamamento ao processo em relação ao autor. Então é isso, pessoal. Próxima aula vamos dar continuidade. Encerramos a parte de litisconsórcio e intervenção de terceiros. Próxima aula a gente continua. Tá ok? Saúde a todos.